O segredo das águas do dilúvio, que a geração de Noé ignorou. Mas a Bíblia explica de onde veio. Todos conhecem a chuva que caiu do céu, mas poucos sabem das águas que vieram de baixo. Enquanto o mundo olhava para as nuvens, esperando o primeiro sinal da tempestade, algo muito mais profundo estava prestes a acontecer. As águas que destruíram a terra não vieram apenas do alto. Elas brotaram das entranhas do planeta, do coração da criação, revelando um segredo que a geração de Noé ignorou e que muitos ainda ignoram hoje. Naquele tempo, o homem acreditava dominar tudo o que via. Construía cidades, erguia torres, acumulava conhecimento e poder, mas esquecia daquilo que sustentava seus próprios pés. Debaixo da superfície tranquila da terra, Deus preparava algo invisível. O juízo não começou com trovões, mas com um silêncio subterrâneo, quando a ordem criada começou a se romper. As fontes do abismo se abriram, e o chão, que sempre foi símbolo de estabilidade, tornou-se o canal do juízo divino. Imagine o som, o estalar das rochas, o tremor do solo, as águas que brotam do invisível e engolem tudo o que parecia inabalável. O que antes sustentava o orgulho humano, agora se voltava contra ele. Esse é o retrato mais fiel do juízo de Deus, silencioso no início, inevitável no fim. A geração de Noé via apenas o cotidiano, mas ignorava o que estava sendo preparado no invisível. O dilúvio não foi apenas um evento natural, foi um ato moral e espiritual, uma resposta à corrupção que subiu ao céu e rompeu as bases da criação. Em tempos antigos, textos mesopotâmicos também falavam de uma grande inundação, mas o relato bíblico é o único que revela a causa espiritual, a maldade humana. Não foi a natureza que se descontrolou, foi o homem que se desconectou de Deus. Quando o Criador é removido do centro, até a criação geme, e o que está oculto sob a terra começa a se mover. Hoje, muitos olham para o céu em busca de sinais, mas ignoram os abismos que se abrem debaixo de suas próprias vidas. O dilúvio é mais do que uma lembrança distante. É uma metáfora viva sobre o que acontece quando a humanidade zomba da graça e desafia a ordem divina. Há segredos nas águas que caíram e nas águas que subiram. E nelas, Deus deixou um alerta para todos os que ainda podem ouvir sua voz. A geração que zombou do invisível. A geração de Noé vivia num tempo em que a superfície da terra parecia tranquila, mas o coração humano estava em guerra com Deus. Era uma era marcada pela aparência de normalidade, onde o progresso substituía a piedade, e a ciência humana tentava ocupar o lugar da revelação divina. O homem se tornara o próprio padrão de verdade. Confiava naquilo que podia tocar, medir e dominar. E quando a fé foi substituída pela razão corrompida, o invisível deixou de ser sagrado. O que não podia ser explicado passou a ser negado. A geração de Noé não rejeitou apenas a voz profética, rejeitou a própria ideia de transcendência. Criou para si um mundo fechado no horizonte da matéria, esquecendo-se de que tudo o que existe visivelmente nasceu do que é invisível. A corrupção descrita em Gênesis não se limitava ao comportamento humano, mas atingia a estrutura moral da criação. Havia violência, sim, mas antes dela havia orgulho. O orgulho que transforma o homem em juiz do próprio Criador. O orgulho que questiona o juízo divino e chama a advertência de loucura. Quando o texto sagrado diz que a terra estava corrompida, significa que o homem havia invertido os papéis. Queria ser Deus, enquanto Deus era tratado como uma ideia ultrapassada. Essa é a essência da geração de Noé. Uma humanidade autossuficiente, deslumbrada com o que construiu, mas cega para o que destruiu. Noé aparece como o contraste vivo dessa mentalidade. Ele não era mais inteligente, nem mais forte, nem mais admirado. Era apenas justo.
E essa justiça não veio de si, veio da fé. Ele acreditou no que Deus disse antes de ver qualquer sinal. Sua fé não se baseava em evidências, mas em obediência. Enquanto todos viviam conforme o que viam, Noé viveu conforme o que ouviu, e isso o separou de sua geração. Sua vida se tornou uma pregação silenciosa contra a descrença coletiva. Cada martelada em madeira, cada dia dedicado à construção da arca, era uma mensagem visual de arrependimento, mas ninguém quis ouvir, porque a mensagem de juízo sempre soa absurda quando a vida parece boa demais para mudar. O contexto antigo reforça essa ironia. Povos mesopotâmicos, próximos ao território onde Noé viveu, também possuíam narrativas sobre grandes enchentes. Arqueologicamente, isso revela que o dilúvio foi um evento real, gravado na memória coletiva da humanidade. Mas há uma diferença essencial. Nas outras culturas, os deuses puniam os homens por capricho. Na Bíblia, Deus julga por justiça e amor. O juízo não veio por raiva, mas por dor. O Criador que havia separado as águas no princípio, agora as libertava de volta sobre a terra, não porque desistira do homem, mas porque desejava restaurar o que havia sido corrompido. O povo daquela época interpretava os sinais da natureza como garantias de estabilidade. O solo fértil, o clima constante e a abundância de vida eram tomados como certezas eternas. A estabilidade se tornou ídolo. O chão, que deveria lembrá-los da dependência, se tornou símbolo de segurança sem Deus. E foi justamente o chão que se abriu sob seus pés. O juízo de Deus é poético e preciso. Ele atinge exatamente aquilo em que o homem deposita sua confiança. O que era base se transforma em abismo. Aquele que constrói sobre o orgulho sempre verá o chão ceder. Noé construiu a arca durante décadas, décadas em que o povo ria, em que os céticos multiplicavam argumentos e os sábios zombavam da ideia de uma tempestade enviada pelo céu. A fé, para eles, era uma superstição rural, uma fraqueza emocional. E foi nesse ambiente que Noé ergueu a maior pregação visual da história. Nenhuma palavra, nenhum discurso, apenas ação. O barulho do martelo era um eco de advertência, e cada tábua ajustada era um lembrete de que o tempo da graça tem um limite. O mesmo Deus que concede oportunidade também fecha a porta quando a rejeição se torna completa. O dilúvio não foi apenas uma punição, foi uma revelação. Mostrou que o invisível é mais real do que o que se pode ver. Enquanto a geração de Noé confiava no que era tangível, Deus preparava o que estava oculto. As fontes subterrâneas, invisíveis aos olhos humanos, foram o instrumento do juízo. Isso revela uma verdade espiritual profunda. O que destrói o homem raramente vem de fora. Nasce do invisível, do que está escondido debaixo das aparências. Assim também é com o pecado. Ele começa no silêncio, nas profundezas do coração, até que um dia rompe as margens e inunda tudo. A geração de Noé não foi destruída apenas pela água, mas pela cegueira. E quando o homem não enxerga mais o invisível se volta contra ele. Hoje, quando olhamos para o mundo e vemos o avanço da tecnologia, da ciência e da cultura, percebemos a mesma ilusão. Vivemos em uma era que confunde progresso com redenção. Construímos torres digitais e navios de lógica, mas esquecemos de erguer altares. A geração de Noé continua viva em cada época que despreza a santidade e transforma o riso em escudo contra a verdade. Mas há sempre um Noé, alguém que ouve o invisível, mesmo quando o visível o contradiz. E enquanto o mundo ri, esse Noé moderno constrói, ora e espera, porque o juízo de Deus nunca chega sem aviso, mas o aviso raramente é ouvido. Noé não foi salvo por construir uma arca, mas por acreditar na voz que o mandou construí-la. E essa é a diferença entre fé e religião.
Religião busca o controle. Fé se rende ao comando. O juízo viria, não porque Deus desejava a destruição, mas porque a paciência divina chegara ao limite. O som das risadas logo seria coberto pelo rugido das águas. O chão que sustentava os arrogantes se tornaria o túmulo de sua confiança. E enquanto o mundo afundava, a arca flutuava. Assim é a graça. Ela se eleva sobre o caos. A fé que parece loucura. A obediência de Noé não começou no momento em que a arca tomou forma. Começou no instante em que ele acreditou naquilo que não via. O mandamento que recebeu de Deus não vinha acompanhado de provas, previsões meteorológicas ou garantias de que tudo aconteceria como foi dito. Apenas uma palavra, direta e clara: constrói uma arca, porque o fim de toda a carne chegou diante de mim. A fé de Noé floresceu num terreno árido de evidências, e é isso que a torna tão poderosa. Ele creu quando não havia sinal algum no horizonte. Confiou quando o mundo inteiro o chamava de insensato. E trabalhou por décadas num projeto que, aos olhos humanos, não fazia o menor sentido. A fé verdadeira não é romântica nem impulsiva. Ela é perseverante, silenciosa e, muitas vezes, solitária. Noé vivia cercado por incredulidade, zombaria e desdém. Cada golpe do martelo contra a madeira era um lembrete de que ele era o único que ainda acreditava. Sua fidelidade expunha o pecado coletivo. O simples ato de obedecer já era uma denúncia viva. É por isso que a fé incomoda. Ela ilumina o que o mundo prefere manter nas sombras. Enquanto o povo ria, Noé pregava com o exemplo, e sua obediência se tornava cada vez mais um divisor de águas entre a graça e o juízo. De acordo com o contexto cultural da época, a ideia de um dilúvio global era absurda. As civilizações antigas viviam sob um clima estável, e muitos estudiosos acreditam que antes do dilúvio a atmosfera da Terra era diferente, talvez envolta por uma camada de vapor que mantinha o ambiente uniforme e sem chuvas intensas. Chover do céu era um conceito estranho. O mundo de então era regido por ciclos previsíveis. Nada indicava catástrofe. O ato de Noé parecia, portanto, uma afronta à razão. Mas a fé não nasce da lógica, nasce da revelação. O que o homem chama de loucura, Deus chama de sabedoria. Enquanto os construtores da época edificavam cidades e monumentos para a glória humana, Noé erguia uma arca para a glória divina. Era uma diferença de propósito. Os homens trabalhavam para permanecer na terra. Noé trabalhava para sobreviver ao juízo que viria dela. Essa é a tensão central do relato. O homem busca estabilidade. Deus prepara movimento. A fé de Noé o fez caminhar contra a direção de sua geração. E essa contradição é o preço de quem decide ouvir a voz de Deus num mundo surdo. A obediência dele não foi apenas um ato de fé, mas um ato de renúncia. Ele renunciou à reputação, ao conforto e à lógica para manter a comunhão com o invisível. Quando a Escritura diz que Noé fez tudo o que Deus lhe ordenou, ela não está apenas elogiando um comportamento, mas revelando uma mentalidade. Ele não discutiu o comando, não pediu explicações, não esperou confirmação, apenas fez. A fé madura é prática, não teórica. É feita de mãos sujas e coração limpo. É uma fé que constrói antes de entender. E essa atitude é o que separa os que apenas acreditam dos que verdadeiramente confiam. Muitos dizem crer, mas poucos estão dispostos a obedecer sem compreender. Noé obedeceu, e isso o colocou dentro do plano da salvação antes mesmo de a arca estar pronta. Aqueles que o cercavam não eram ateus no sentido moderno. Acreditavam em deuses, em forças, em mitos. O problema não era ausência de crença, mas excesso de confusão. A fé verdadeira se perdeu em meio à religiosidade superficial. E assim é em toda geração. O homem não deixa de crer,
apenas transfere sua crença para o que lhe convém. Uns depositam sua fé na ciência, outros no sucesso, outros em si mesmos. Todos acreditam em algo. A diferença é que Noé acreditava em alguém. Essa é a raiz da verdadeira fé. Ela tem um objeto vivo e santo, não uma ideia confortável. Por isso, quando Deus falou, Noé não ouviu uma teoria, ouviu uma pessoa. E essa voz o moveu mais do que qualquer evidência visível poderia mover. A arca, em sua construção, era o símbolo visível de uma fé invisível. Cada madeira encaixada, cada medida obedecida, representava um princípio espiritual. O trabalho físico se tornou liturgia. O som das ferramentas, um cântico de obediência. O suor, um sacrifício aceito. E assim, Noé se tornou o sacerdote de uma geração condenada, o intercessor que pregava com ações o que ninguém queria ouvir com palavras. O tempo passava, as árvores eram cortadas, a estrutura ganhava forma e o mundo continuava igual. Nenhum trovão, nenhum vento, nenhuma nuvem. O que Deus prometera ainda parecia distante, mas a fé continua firme, mesmo quando a promessa adormece. O justo vive por fé e não por sinais. A história de Noé confronta diretamente a lógica moderna. Vivemos em um tempo que exige provas, resultados, estatísticas. Tudo precisa ser mensurável, mas a fé continua sendo o maior escândalo para a razão humana. Ela desafia o orgulho de entender para que possamos aprender a confiar. O homem quer ver para crer. Deus pede que creiamos para ver. A fé é o ponto onde o invisível se torna mais real do que o que está diante dos olhos. Por isso, enquanto todos viam apenas um velho construindo um barco inútil, Deus via o início de uma nova criação. O mundo via desperdício, o céu via salvação. Há um poder silencioso na fé de Noé que atravessa os séculos e fala conosco. Ela revela que não é preciso compreender para obedecer, nem ver para confiar. Deus não pediu a Noé que previsse o futuro, apenas que confiasse no presente. A obediência precede a revelação. Primeiro vem o martelo, depois o dilúvio. Primeiro a renúncia, depois a recompensa. E é assim até hoje. Enquanto o mundo busca explicações, Deus busca corações dispostos. O segredo da fé não está em entender o que Deus faz, mas em continuar construindo mesmo quando ele parece em silêncio. E quando as águas finalmente vieram, não foi surpresa para Noé, foi confirmação. O que o mundo chamou de loucura era, na verdade, o único caminho de salvação. As águas que ninguém esperava. Quando chegou o dia em que o silêncio foi rompido, não foi o céu o primeiro a falar, mas a terra. O texto sagrado registra com precisão. Romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. As pessoas esperavam, se é que esperavam algo, que a ameaça viesse do alto, mas o juízo começou debaixo dos seus pés. Foi o próprio chão, aquele em que depositavam toda a confiança, que se tornou o instrumento do juízo divino. O dilúvio não foi apenas uma chuva prolongada, foi uma inversão total da ordem da criação. A natureza se curvou diante do comando do Criador, e o que sustentava a humanidade tornou-se a força que a engoliria. Há um detalhe que poucos percebem. No início da criação, Deus separou as águas de cima das águas de baixo, impondo limites, criando espaço para a vida. No dilúvio, esses limites foram removidos. O caos que havia sido contido no princípio foi novamente liberado. Era como se a criação voltasse ao estado anterior à ordem, um retorno simbólico ao vazio, à confusão, ao nada. O juízo de Deus não foi uma explosão de fúria, mas uma restauração da justiça. A terra, corrompida pela maldade humana, foi purificada pela mesma substância que um dia a havia gerado: a água. O dilúvio não foi apenas destruição, foi também um batismo cósmico. A morte do velho mundo para o nascimento de um novo.
Do ponto de vista natural, há indícios de que forças subterrâneas realmente desempenharam um papel essencial no evento. Estudos geológicos indicam que a crosta terrestre guarda vastas reservas de água em camadas profundas, presas em rochas e fissuras. O relato bíblico fala de fontes do abismo que se romperam, e isso encontra eco na possibilidade de erupções hidrotérmicas e movimentos tectônicos que liberaram águas represadas. No contexto antigo, a ideia do abismo representava o limite entre a ordem e o caos. Quando esse limite se rompe, a criação se desfaz. O que antes era estabilidade se torna ruína. Assim também é na vida espiritual. Quando o limite entre santidade e pecado é rompido, o caos retorna e o que parecia seguro desmorona. Imagine a cena. A terra começa a estremecer. O som não é de trovões, mas de algo profundo, vindo das entranhas do mundo. As rochas se partem e delas jorram torrentes. O solo se rasga como um véu rasgado em dois. As águas subterrâneas, que sempre estiveram lá, escondidas, silenciosas, agora se erguem furiosas. Elas não pedem permissão, não seguem caminhos humanos. Saem de todos os lugares, dos vales, das fendas, dos campos. A humanidade, que confiava na firmeza do chão, agora se vê traída pela própria terra. O que sustentava se tornou o que submerge. A chuva começa depois, como selo de confirmação. O céu e a terra cooperam no juízo. De cima e de baixo, a criação inteira se levanta contra a corrupção do homem. Há aqui uma lição que atravessa os milênios. Deus não precisa alterar o curso do universo para executar seu juízo. Ele apenas libera o que o homem tentou conter. As águas sempre estiveram lá, apenas aguardando a ordem para emergir. Assim é com tudo o que está oculto. O que o homem ignora no invisível, um dia será revelado. Os abismos espirituais também se rompem quando a humanidade esquece de quem é o Criador. E o que era apenas potencial torna-se força incontrolável. As águas do abismo representam a consequência inevitável de um mundo que rejeita a voz divina. Quando Deus é removido do centro, o que está embaixo começa a subir, e o que está em cima começa a desabar. As águas que destruíram o mundo não eram novas, eram antigas, preservadas desde o princípio. O mesmo Deus que as havia separado, agora as soltava. Essa é uma imagem profunda da justiça divina. O Criador não precisa inventar novos instrumentos de juízo, apenas retira sua mão de contenção. Quando Deus se cala, o caos fala. Quando ele deixa de sustentar, o abismo se abre, e o homem descobre, tarde demais, que toda estabilidade sem Deus é apenas ilusão. As águas do dilúvio revelam que o juízo é, em essência, a ausência da proteção divina. Não é que Deus destrua, é que o homem escolhe viver fora do limite onde a graça o mantinha seguro. A geração de Noé jamais imaginou que o chão pudesse se rebelar. Eles olhavam para o céu, achando que a ameaça viria de cima, enquanto o perigo estava sob seus pés. Essa inversão é espiritual. Muitos hoje esperam o juízo nas grandes tragédias, nos sinais externos, mas o verdadeiro rompimento acontece dentro do coração. Quando as fontes do abismo interior se rompem, quando o orgulho, a cobiça e a incredulidade escapam do controle, o dilúvio pessoal começa. A alma é inundada, não por águas físicas, mas por angústias, confusões e culpas. Assim como o dilúvio foi inevitável para aquela geração, há juízos invisíveis que se manifestam quando a fé é abandonada e a consciência se endurece. A Bíblia mostra que as águas subiram por 40 dias e 40 noites. Esse número, repetido em outros momentos das Escrituras, carrega um sentido de prova, transição e purificação. O deserto de Moisés, o jejum de Jesus, o tempo de espera da promessa, tudo isso ecoa o mesmo ciclo, o velho sendo afogado para que o novo possa surgir.
O dilúvio, portanto, não é apenas fim, é reinício. As águas que julgam são as mesmas que lavam. O abismo que engole o ímpio é o mesmo que eleva o justo. A diferença está na obediência. Para uns, o abismo é condenação. Para outros, é salvação. Noé flutua sobre o que destrói os demais. A fé transforma o juízo em caminho. O mesmo mar que engoliu o Egito abriu-se para Israel. O mesmo fogo que consumiu Sodoma iluminou o altar de Elias. O mesmo Deus que julga também preserva. As águas do dilúvio são um lembrete eterno de que o juízo de Deus é perfeito. Ele não vem para apagar a vida, mas para restaurar a ordem. Tudo o que é impuro precisa ser submerso para que o puro possa surgir. E o que é verdadeiro sempre sobrevive à tempestade. Noé não foi salvo da água, foi salvo por meio da água. A arca não evitou o dilúvio, atravessou-o. Assim também é a fé. Não nos livra das tempestades, mas nos mantém firmes nelas. O segredo das águas está em entender que o juízo e a misericórdia fluem da mesma fonte. O chão que sustentava o homem se tornou seu juízo. Quando o primeiro estalo da terra soou sob os pés da geração de Noé, foi como se o próprio mundo respirasse de forma diferente. A segurança cotidiana se desfez em um instante. O que antes era o símbolo de estabilidade, tornou-se a prova de que nada permanece firme quando o Criador deixa de ser honrado. As Escrituras afirmam que romperam-se as fontes do grande abismo. E essa imagem vai muito além de um fenômeno físico. É o retrato espiritual de uma verdade que atravessa todos os tempos. O que sustenta o homem sem Deus cedo ou tarde se volta contra ele. O chão não era apenas solo, era o símbolo da confiança humana. Era sobre ele que a humanidade edificava sua independência, seu orgulho e sua falsa sensação de controle. E foi justamente ali que o juízo começou. O mesmo Deus que no princípio havia separado a terra das águas, agora retirava essa fronteira. A ordem da criação se invertia. A terra se tornava mar, o firme se tornava instável, e o que estava escondido se manifestava. Era como se Deus dissesse: tudo o que vocês confiaram sem mim será tomado de volta. E assim, o juízo começou não no céu distante, mas nas profundezas daquilo que o homem acreditava dominar. Cada fonte que se rompia era um lembrete de que a criação não pertence ao homem, mas ao Criador. Aquilo que parecia sólido revelou-se transitório, e o que era invisível revelou sua força. Quando a natureza rompe seus limites, não é rebeldia, é resposta. A criação não suporta a corrupção indefinidamente. Há um sentido teológico profundo nisso. Em Gênesis 3, quando Adão peca, o solo é amaldiçoado por sua causa. A terra, que antes cooperava, passa a resistir. O suor, o espinho e a esterilidade são sinais de que o mundo físico sente as consequências do pecado espiritual. O dilúvio é o clímax dessa ruptura. É a terra, por assim dizer, devolvendo ao homem o resultado de sua própria rebelião. O chão, que havia sido o palco do pecado, torna-se o instrumento da justiça. É o mesmo princípio que se repete em toda a Escritura. O lugar onde o homem se exalta é o lugar de sua queda. Quando o homem confia na terra, em vez de no céu, o céu permite que a terra se mova. Em seu contexto histórico, o solo era símbolo de segurança absoluta. Povos antigos viam a terra como o domínio da firmeza e o mar como o reino do caos. O oceano representava o incontrolável, o imprevisível. Por isso o ato de Deus é tão poderoso. Ele transforma a terra em mar, o controle em caos. Era uma linguagem divina que o homem daquela época compreendia perfeitamente. Era como se Deus dissesse: vocês transformaram a segurança em ídolo, então verão o ídolo desabar. E assim, o chão se abriu. O abismo respondeu. O invisível cobrou o preço da arrogância.
Espiritualmente, isso se repete toda vez que o homem constrói sua vida sobre fundações erradas. Quando a confiança é colocada em riquezas, em poder, em status, cedo ou tarde, o chão treme. Deus não destrói por prazer, mas permite o abalo para restaurar o que foi corrompido. O rompimento das fontes do abismo é, na verdade, um convite ao arrependimento. É o alerta de que tudo o que está sendo sustentado sem Deus precisa ruir antes que seja tarde demais. Às vezes, a graça se manifesta como um terremoto. Ela sacode para despertar. O juízo começa onde a fé terminou. A Bíblia diz que as comportas do céu se abriram, mas só depois de as fontes do abismo se romperem. Isso mostra uma ordem espiritual. O juízo visível sempre é precedido por um rompimento invisível. Antes que o desastre se manifeste, há um deslocamento interno, algo que se rompe no íntimo. Assim é com o coração humano. Antes que o pecado destrua externamente, ele já abriu fendas secretas por dentro. Quando as águas começaram a subir, elas não vieram de um só lado. Vinham de baixo e de cima, como se o homem fosse cercado pelas consequências de sua própria corrupção. O que subia da terra e o que descia do céu se encontravam no meio, exatamente onde o homem estava. Esse encontro entre as águas de cima e de baixo é simbólico. Representa a junção entre a santidade divina e a justiça que não pode ser adiada. O dilúvio foi a linha onde o céu e a terra se uniram para purificar o mundo. E, paradoxalmente, esse mesmo movimento que destruiu a humanidade também sustentou a arca. As águas que matavam eram as mesmas que carregavam o justo. É o mistério do juízo e da graça agindo juntos. O que afunda o ímpio eleva o fiel. A diferença não está nas águas, mas na posição diante de Deus. O mesmo juízo que pesa sobre um é o que liberta o outro. O chão se abriu, mas não sem propósito. Cada rachadura no solo era uma lembrança de que Deus nunca perde o controle. O abismo se move apenas quando o Criador ordena. Nada é acidental. Até o caos obedece. O dilúvio não foi desordem, foi restauração. Foi a justiça divina, colocando limites novamente. O homem havia ultrapassado todos, e o Criador o trouxe de volta à verdade com força irresistível. O chão se abriu para que o coração do homem também se abrisse. O dilúvio exterior revelava o dilúvio interior. O juízo das águas era apenas reflexo do juízo da consciência. E é exatamente aí que o texto fala conosco hoje. Vivemos numa era que confia em suas próprias fundações. A ciência, o dinheiro, a tecnologia, a moral fabricada, todos são novos solos sobre os quais o homem constrói sua segurança. Mas nada disso é firme sem Deus. O mesmo chão que hoje parece estável pode ruir de uma hora para outra. Tudo o que não é sustentado pela palavra está prestes a se romper. O dilúvio é uma lembrança de que Deus não precisa mudar o mundo para julgar uma geração. Ele apenas permite que o mundo mostre sua fragilidade. O chão ainda fala, e as fontes do abismo continuam a se abrir, não em águas, mas em crises, desordens e colapsos que revelam o quanto a humanidade ainda ignora o invisível. Noé, em meio a tudo isso, permaneceu de pé, porque enquanto o chão cedia sobre os outros, ele estava sobre a palavra, e quem está sobre a palavra jamais afunda. A obediência dele foi o alicerce que resistiu ao colapso. O dilúvio veio, mas não o destruiu, o sustentou. Assim, é o poder da fé. Transforma o abismo em estrada, o juízo em travessia, o chão em altar. Quando os fundamentos se quebram. Em Gênesis, o primeiro ato criador de Deus foi estabelecer limites. Ele separou a luz das trevas, o dia da noite, as águas de cima das águas de baixo. Cada fronteira criada não era restrição, mas ordem. E foi essa ordem que sustentou o equilíbrio do universo. Quando a humanidade quebrou seus fundamentos espirituais, o próprio equilíbrio físico foi abalado.
O dilúvio é a consequência visível de uma desordem invisível. O rompimento das fontes do abismo é a tradução natural de um rompimento moral e espiritual. O homem havia invertido tudo. O bem tornou-se mal, o pecado tornou-se virtude e a santidade objeto de escárnio. Quando o fundamento espiritual se corrompe, a estrutura toda desaba. A geração de Noé não percebeu que cada ato de injustiça, cada violência, cada mentira e cada idolatria estavam abrindo rachaduras na fundação do mundo. O pecado não destrói apenas o homem, ele fere a criação. O cosmos sente a distorção causada pela queda. É por isso que o apóstolo Paulo, séculos depois, diria que toda a criação geme aguardando a redenção dos filhos de Deus. O dilúvio é o grito desse gemido. É o clamor da terra, cansada de carregar o peso da corrupção humana. E quando a iniquidade atinge o limite, a criação responde. As águas, contidas desde o princípio, foram libertas, não por raiva divina, mas por justiça interrompida. O rompimento dos fundamentos é o retrato de uma geração que não suporta mais limites. Assim como naquele tempo, vivemos num mundo que rejeita qualquer fronteira moral. Chamamos o caos de liberdade e o erro de autenticidade. O homem moderno, assim como o antigo, acredita que pode redesenhar o que Deus estabeleceu. Mas toda vez que a humanidade mexe nos alicerces divinos, o equilíbrio se desfaz. O dilúvio é um lembrete de que a estrutura do universo depende da obediência às leis espirituais. Quando o homem ignora os mandamentos, o próprio mundo reage. O que era jardim se torna deserto. O que era bênção se transforma em peso. O rompimento dos fundamentos é sempre o prelúdio do juízo. Há um aspecto simbólico profundo nas águas que subiram. Elas representam o retorno do caos original, aquele estado descrito em Gênesis 1:2, quando a terra era sem forma e vazia e as trevas cobriam o abismo. O dilúvio é o homem voltando ao ponto de partida, porque rejeitou o Criador que o tirou do nada. O pecado sempre leva o homem de volta ao vazio, e a única maneira de escapar desse ciclo é voltar à obediência. Deus não destrói para apagar, mas para recomeçar. O rompimento das águas é o prelúdio da restauração. A mesma força que julga é a que limpa. O juízo não é o fim da graça, é o caminho que prepara o novo começo. No contexto hebraico, a palavra usada para abismo traz a ideia de profundidade insondável, o lugar do desconhecido, o território onde apenas Deus reina. Quando as fontes do abismo se abrem, o homem é confrontado com a realidade de sua pequenez. Ele percebe que não domina nada. Essa é a pedagogia divina, revelar que o controle humano é uma ilusão. A ciência pode explicar fenômenos, mas não pode impedir o juízo. O progresso pode estender a vida, mas não pode dar sentido à existência. As civilizações constroem monumentos e esquecem que até as pedras obedecem à voz do Criador. Quando os fundamentos se quebram, tudo o que é feito sem Deus cai junto. É por isso que o dilúvio é, acima de tudo, uma revelação teológica. Ele mostra o que acontece quando o homem tenta sustentar a criação sem o Criador. O mundo desaba porque a ordem moral foi rompida. Deus havia estabelecido limites para proteger, não para restringir, mas a humanidade confundiu liberdade com independência. E toda independência de Deus é escravidão ao caos. O que era estrutura vira ruína, o que era firmeza vira instabilidade. O pecado é sempre um terremoto espiritual, e o dilúvio é o tremor máximo de uma geração que viveu como se Deus estivesse ausente. Noé, porém, manteve os fundamentos intactos. Sua fé foi o alicerce que não se quebrou. Enquanto o mundo inteiro desmoronava, ele permanecia sustentado pela palavra.
O dilúvio não o destruiu porque ele estava ancorado em algo mais profundo do que o solo. Estava enraizado na vontade de Deus. Essa é a diferença entre o justo e o ímpio. O justo não é poupado da tempestade, mas permanece de pé quando ela termina. O justo constrói sobre a rocha, e a rocha é Cristo. É por isso que, mesmo quando tudo se rompe, há segurança para quem confia no Senhor. As águas do dilúvio revelam um princípio espiritual que ainda governa o mundo. Tudo o que é construído fora da presença de Deus está condenado a ruir. Quando o fundamento é o orgulho, o sucesso se transforma em abismo. Quando o fundamento é o prazer, a alegria se torna vazio. Quando o fundamento é o poder, o domínio se torna escravidão. Só o que está firmado na palavra permanece. O dilúvio não é apenas uma história antiga, é uma metáfora eterna. Cada geração enfrenta seus próprios rompimentos, suas próprias águas. E a pergunta continua sendo a mesma: sobre o que você está construindo? Os fundamentos do mundo se quebraram uma vez, mas o Criador ainda oferece o mesmo convite: voltar à obediência. O juízo das águas foi seguido pela promessa do arco. O castigo abriu espaço para o pacto. O mesmo Deus que rasgou os céus e a terra é o Deus que, mais tarde, rasgaria o véu no templo para restaurar o acesso ao homem. Toda rachadura provocada pelo pecado foi coberta pelo sangue do Cordeiro. O dilúvio foi a lembrança do preço da desordem. A cruz é a lembrança do preço da graça. Quando os fundamentos se quebram, apenas um permanece inabalável, o do altar onde Cristo morreu, e a humanidade pôde recomeçar. A arca era o sermão. Noé não precisava de púlpito, de microfone ou de palavras rebuscadas. Sua própria vida era a mensagem. Enquanto o mundo se entregava à indiferença e ao pecado, ele pregava com cada gesto de obediência. A arca que construía em silêncio falava mais alto do que qualquer discurso humano. Era a prova visível de que Deus ainda oferecia salvação antes do juízo. Durante décadas, aquele enorme navio em meio à terra seca se tornara um símbolo do que o homem moderno mais despreza: a fé que age antes de entender. Cada detalhe daquela estrutura carregava uma lição espiritual. Cada medida, cada tábua, cada prego era um ato de adoração. A arca era o sermão que o mundo ouvia, mas se recusava a crer. A humanidade zombava porque não compreendia o propósito de Deus. Eles olhavam para Noé e viam apenas um velho fanático. Não viam a graça que estava sendo oferecida. O tempo de construção era o tempo da misericórdia. Enquanto o martelo soava, havia esperança. O som do juízo ainda não havia começado. Era o som da oportunidade. O dilúvio não veio sem aviso. O mundo não foi surpreendido por falta de informação, mas por desprezo. É assim que a humanidade continua a cair, não por ignorância, mas por indiferença. O problema nunca foi o desconhecimento da verdade, e sim a recusa em se submeter a ela. Noé não tentou convencer ninguém com argumentos humanos. Ele não negociou a mensagem, apenas obedeceu. E na obediência silenciosa está o poder da pregação verdadeira. A fé dele era ativa, mas sem exibicionismo, firme, mas sem arrogância. Ele não pregava para provar que tinha razão, mas para cumprir a vontade de Deus. É por isso que a arca foi o maior ato evangelístico da história antes da cruz. O juízo viria, mas o convite para a salvação estava diante de todos. Havia espaço na arca, havia tempo, havia voz, mas não havia arrependimento. O coração humano pode se acostumar tanto à graça que deixa de reconhecê-la. E quando isso acontece, o juízo não é injustiça, é consequência. Em cada geração, Deus levanta uma arca, um chamado, um sinal, um aviso. E assim como naquele tempo, o mundo continua rindo. A cultura zomba da fé, a ciência ignora o espiritual,
E até muitos que dizem crer vivem como se a chuva nunca fosse cair. Mas o som do martelo continua ecoando. É o som da pregação que o mundo rejeita e da esperança que Deus insiste em oferecer. O tempo da graça ainda está aberto, mas ele não será eterno. Assim como Noé construiu sob o sol, nós somos chamados a construir sob a pressão da incredulidade. A fé não se mede pela aceitação das pessoas, mas pela fidelidade a Deus. Em sua dimensão espiritual, a arca é uma imagem do próprio Cristo. Uma única porta, um único caminho, uma única entrada. Quem estivesse dentro seria salvo. Quem ficasse fora, pereceria. Não havia meio termo, não havia atalhos. Assim é o Evangelho. Não há dois caminhos, não há várias verdades. Há apenas um Redentor, e ele é a arca viva. A porta da arca era a fronteira entre a graça e o juízo. Enquanto estivesse aberta, havia esperança. Quando se fechou, não foi Noé quem a trancou, foi o próprio Deus. Isso revela que o tempo da salvação pertence ao Senhor. O homem não decide quando se arrepender. É Deus quem chama enquanto ainda há tempo. Segundo o contexto da época, o ato de construir uma arca de madeira em plena planície era incompreensível. Grandes navios eram construídos perto de rios ou mares. Noé trabalhava longe das águas. Era uma obra que, humanamente, não fazia sentido. Mas a fé não busca conveniência, busca obediência. Aquilo que parecia tolice era, na verdade, a demonstração mais perfeita de confiança. E assim é a vida do justo. O mundo o chama de insensato, mas o céu o chama de fiel. O mundo o ignora, mas o Criador o observa. A fé de Noé desafiou a lógica do tempo em que vivia, e essa é a fé que o Espírito de Deus ainda procura hoje. A fé que obedece antes de compreender. Há uma beleza trágica na arca como símbolo da pregação divina. Durante anos, ela foi um convite silencioso à salvação. Mas quando as primeiras gotas caíram, ela se tornou o limite da esperança. O mesmo som que antes ecoava como graça, o martelo, o corte da madeira, o vento nas tábuas, agora era lembrado como julgamento. O que antes era uma chance se transformou em lembrança. Assim também será no fim dos tempos. Quando a porta se fechar, o que restará para os que zombaram será apenas o eco do aviso que ignoraram. A graça não falhou. O homem é que desperdiçou o tempo da graça. As águas do dilúvio começaram a subir, mas Noé estava seguro. E aqui há uma revelação poderosa. A mesma água que afundava o mundo era a que sustentava a arca. O juízo e a misericórdia fluíam da mesma fonte. Tudo dependia da posição do homem diante de Deus. Para o desobediente, a água era destruição. Para o obediente, era sustentação. Essa é a lógica divina que o mundo não compreende. A justiça e a graça nunca se separam. Deus nunca julga sem antes oferecer salvação. E quando o juízo vem, é apenas o encerramento de uma oportunidade que foi recusada. A arca de Noé era mais do que uma embarcação. Era um altar flutuante. Era o testemunho visível de que a fé é a única ponte entre o homem e a vontade de Deus. O que salvou Noé não foi a madeira, foi a obediência. A estrutura era apenas o meio físico de um propósito espiritual. Cada onda que batia contra a arca era uma lembrança de que a fidelidade sempre vale a pena. E quando o mundo foi submerso, a graça emergiu. A fé de um homem manteve viva a promessa de toda a humanidade. Hoje, cada coração chamado por Deus é convidado a construir a sua própria arca. Não de madeira, mas de fé, oração e arrependimento, porque ainda chove. Ainda há águas rompendo no invisível, e a arca continua sendo Cristo, a única esperança antes que as comportas do céu se fechem mais uma vez. A promessa depois da tempestade. Quando as águas finalmente começaram a recuar, o silêncio se tornou quase sagrado.
O som do vento sobre a superfície das águas substituiu o rugido do juízo. A terra, antes coberta pelo caos, agora emergia purificada. O primeiro raio de sol após o dilúvio não foi apenas o sinal de um novo tempo, mas o reflexo da fidelidade de Deus. O Criador não havia esquecido Noé, sua família, nem as promessas que ainda sustentavam o mundo. O dilúvio terminava não com destruição, mas com restauração. A vida voltava a respirar, e o mesmo Deus que havia julgado agora descia em graça para renovar a aliança. A chuva cessou, mas a misericórdia permaneceu. Noé sai da arca e, antes de reconstruir qualquer coisa, ergue um altar. Esse gesto revela o coração de um verdadeiro servo. Ele não começou plantando, nem contando os sobreviventes, nem planejando como reorganizar a terra. Ele começou adorando, porque o justo entende que tudo recomeça aos pés de Deus. O altar veio antes do arado. A adoração precedeu o trabalho. E foi nesse altar, coberto pelo cheiro do sacrifício, que o Senhor firmou um pacto eterno com a humanidade. O arco-íris riscou o céu como uma assinatura divina, lembrando que o juízo não é o fim da história. Mesmo quando a terra é purificada, a graça é o selo que garante a continuidade da vida. O arco, no contexto antigo, tinha um significado profundo. Em muitas culturas, o arco era símbolo de guerra, uma arma apontada para o inimigo. Mas quando Deus coloca o arco no céu, ele o curva para o alto, apontando não para a terra, mas para o próprio trono. É como se dissesse: nunca mais descarregarei minha ira sobre a criação dessa forma. A imagem é de um guerreiro que pendura sua arma em sinal de paz. O arco-íris é o lembrete visível de uma trégua eterna. A justiça não desapareceu, mas foi coberta pela misericórdia. Cada cor reflete uma faceta da graça divina. Não é apenas um fenômeno óptico, é um sermão silencioso sobre o amor que persiste mesmo depois da correção. A Bíblia destaca que Deus sentiu o aroma do sacrifício de Noé e disse em seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Esse versículo revela algo extraordinário. O Criador se comove com a adoração sincera. O altar de Noé tocou o coração de Deus, e assim o pacto foi estabelecido. A aliança não dependia mais do comportamento humano, mas da fidelidade divina. Era uma promessa unilateral, sustentada pela graça. O arco-íris se tornaria o lembrete visível de um compromisso invisível. Cada vez que o céu se enche de cores após a chuva, o universo inteiro repete a mesma verdade. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Há também um significado espiritual mais profundo. O arco é o símbolo da ponte entre o céu e a terra. Depois do dilúvio, a humanidade precisava de reconciliação. E o arco foi o sinal de que Deus não havia desistido do homem. Ele continuaria sustentando a criação até o dia da redenção final. É o prelúdio da cruz, o prenúncio do sacrifício perfeito. Assim como o arco uniu o céu e a terra, Cristo viria, séculos depois, unir o eterno e o mortal em um só corpo. A promessa do arco-íris encontra sua plenitude no Calvário. O arco era o símbolo. A cruz seria o cumprimento. No contexto histórico, esse pacto era um ato revolucionário. Deuses antigos eram imprevisíveis, vingativos, voláteis. As religiões vizinhas viviam sob medo constante. Mas o Deus de Noé se revela como Senhor de fidelidade e compaixão. Ele julga com justiça, mas promete com amor. Não é o Deus das tempestades, é o Deus da restauração. Seu poder não se mostra apenas em destruir, mas em renovar. Essa diferença faz da Bíblia um testemunho único na história humana. Um relato em que o Criador não apenas domina a natureza, mas se relaciona com o homem. A aliança com Noé é a primeira página do Evangelho da Graça. Quando Noé viu o arco pela primeira vez, ele não viu apenas cores no céu.
Viu um lembrete de que a obediência nunca é em vão. Aquele arco era o eco da voz que ele havia obedecido no silêncio. Era a confirmação de que cada martelada, cada lágrima e cada espera tinham valido a pena. O Deus que falou antes da tempestade é o mesmo que fala depois dela. E a voz que anuncia juízo é a mesma que anuncia paz. Assim, o arco-íris não é o fim da história, mas o início de uma nova aliança. A partir dali, o céu nunca mais seria apenas o limite. Seria também o lembrete visível de que o amor de Deus sempre vence o caos. Essa promessa, contudo, não foi feita apenas a Noé. O texto é claro ao dizer que a aliança era com toda a carne que há sobre a terra. Isso inclui cada geração, cada nação, cada criatura viva. O pacto do arco-íris é universal, um lembrete de que a misericórdia de Deus cobre toda a criação. Ainda assim, é também um chamado à responsabilidade. A aliança não anula a justiça, ela a sustenta com graça. O arco-íris não é o símbolo da ausência de juízo, mas da paciência divina. Ele diz, ainda não. O mundo continua de pé, porque a promessa ainda está de pé. Mas o mesmo Deus que selou o céu com cores é o que um dia o abrirá novamente em glória para julgar o mundo em Cristo. Quando as águas do dilúvio secaram e o arco brilhou, o mundo não era o mesmo, e Noé também não. Ele havia visto o peso da justiça e o brilho da misericórdia. Havia presenciado o poder que destrói e o amor que restaura. O homem que antes pregava o juízo, agora pregava a gratidão. Aquele que construiu uma arca, agora construía um altar. E Deus, que antes falou em trovões, agora falava em promessa. Assim é o Evangelho. O mesmo Deus que corrige é o que consola. O mesmo que prova é o que perdoa. Depois da tempestade, sempre há um arco. E em cada arco, uma lembrança. O amor de Deus nunca é esquecido, mesmo quando o mundo inteiro parece submerso, como nos dias de Noé. Quando Jesus falou sobre os últimos tempos, ele não escolheu comparar o fim com guerras, pragas ou catástrofes. Escolheu algo mais sutil, mais perigoso e mais real, a indiferença. Ele disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E isso significa que o sinal mais evidente do fim não é o caos do mundo, mas a tranquilidade enganosa de um povo que vive como se nada estivesse prestes a acontecer. Na geração de Noé, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que a porta se fechou. Não havia alarme, não havia contagem regressiva, havia normalidade. E é justamente essa normalidade que precede o juízo. A geração de Noé não foi destruída por ignorância, mas por distração. Estavam tão absorvidos por seus planos, negócios e prazeres que não perceberam que o tempo da graça estava acabando. A rotina se tornou o disfarce da ruína. O perigo não estava em viver, mas em viver sem discernimento. E Jesus alertou que o mesmo Espírito voltaria nos dias finais. Hoje, o mundo vive cercado por tecnologia, informação e conforto. Há sinais em toda parte, morais, espirituais, geopolíticos, e ainda assim, a humanidade segue indiferente, convencida de que o amanhã sempre virá. É a mesma cegueira espiritual pintada com novas cores. Nos dias de Noé, havia uma fé solitária e uma incredulidade coletiva. O contraste é o mesmo hoje. A verdade se tornou minoria, a fidelidade se tornou motivo de escárnio e o pecado, motivo de aplauso. A geração atual se orgulha de sua liberdade, mas está presa a seus próprios desejos. Rejeita o conceito de juízo, chamando-o de fanatismo, e transforma a graça em permissividade. Assim como os homens de antes do dilúvio, construímos impérios e sistemas sem perceber que a fundação espiritual está rachando. O mundo ri dos alertas, como o rio de Noé, e a chuva moderna é feita de relativismo, apatia e incredulidade.
Jesus escolheu Noé como referência porque o dilúvio não foi apenas uma história do passado, mas um modelo profético do futuro. O juízo virá novamente, não em água, mas em fogo. O apóstolo Pedro escreveu: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados até o dia do juízo. As águas purificaram o mundo antigo. O fogo purificará o atual. O dilúvio revelou o poder da justiça divina. O juízo final revelará a plenitude da santidade de Cristo. O arco-íris foi a lembrança da misericórdia. A cruz é o selo definitivo da redenção. Assim como a arca foi a única esperança no dilúvio, Cristo é a única esperança antes do fogo. O maior sinal dos dias de Noé não é a violência nem a corrupção, mas o esquecimento de Deus. A geração moderna fala sobre espiritualidade, mas sem arrependimento, sobre fé, mas sem santidade, sobre amor, mas sem cruz. O mesmo padrão se repete. Religião sem obediência, culto sem entrega, salvação sem renúncia. É uma fé diluída, moldada para o conforto humano. E essa é a marca de uma civilização que acredita em Deus apenas quando ele não exige mudança. O dilúvio antigo começou quando o homem se achou sábio demais para ouvir a voz divina. O próximo juízo começará quando o homem se achar bom demais para precisar de redenção. Mas o alerta de Jesus não é apenas condenação, é convite. Ele não citou Noé para gerar medo, mas para despertar discernimento. O Evangelho é a arca aberta em meio ao caos. Cada palavra de Cristo é uma tábua sendo colocada, uma porta ainda escancarada pela misericórdia. O problema é que a humanidade, acostumada à demora do juízo, confunde paciência com esquecimento. Deus não se atrasou. Ele está oferecendo tempo. A arca ainda está sendo construída e a cada dia mais próxima de ser concluída. Quando a porta se fechar, não haverá segunda chance. Assim como o dilúvio veio sem aviso, a vinda do Filho do Homem será repentina, silenciosa e definitiva. A geração de Noé acreditava que a vida seguiria para sempre igual. Acreditava que o ciclo das estações nunca seria interrompido, que o trabalho, o casamento e o prazer eram seguros demais para serem abalados. Até que uma gota caiu, e depois outra e outra. O som da chuva, que antes seria sinal de bênção, se tornou o toque do juízo. E enquanto a água subia, os gritos ecoavam do lado de fora da arca, misturados ao arrependimento tardio. A cena se repete em cada época. Quando a graça é rejeitada, a justiça assume o comando. Quando o aviso é ignorado, o cumprimento é inevitável. Hoje, o mesmo Deus que sustentou Noé na arca continua sustentando os que permanecem fiéis. Ele ainda chama, ainda adverte, ainda espera. E a pergunta que atravessa os séculos é a mesma: de que lado da porta você estará quando o tempo se cumprir? O mundo pode zombar, mas a chuva cairá. O fogo pode demorar, mas virá. E assim como nos dias de Noé, a diferença entre destruição e salvação não estará na força humana, mas na posição do coração. O dilúvio não acabou com a esperança, revelou onde ela realmente estava. A arca foi a prova de que a graça sempre chega antes do juízo. E o Evangelho é essa arca, estendida de novo sobre o mundo, chamando os que ainda desejam entrar antes que as portas da eternidade se fechem. O que Deus está rompendo debaixo de você. Há momentos em que o chão parece ceder, não fisicamente, mas espiritualmente. Situações inesperadas desestabilizam o que julgávamos sólido. Portas se fecham, planos ruem, e o que parecia certo se torna incerto. Quando isso acontece, não é apenas a vida que está se movendo, é Deus que está rompendo algo debaixo de nós.
Assim como nas fontes do abismo nos dias de Noé, o Senhor às vezes precisa abalar o que está oculto para revelar o que é verdadeiro. Ele permite que o chão se abra, não para nos destruir, mas para nos ensinar a depender de uma fundação que não pode ser abalada. O rompimento das fontes na história do dilúvio não foi apenas um fenômeno natural, foi uma metáfora espiritual. Deus expôs o que estava escondido sob a terra, assim como expõe o que escondemos sob nossas aparências. O juízo começou no invisível, exatamente como acontece conosco. O Senhor começa a purificação nas camadas profundas da alma, lá onde a religiosidade não alcança, onde o orgulho se esconde, onde o medo domina. E quando ele toca esses abismos internos, tudo à nossa volta parece estremecer. O chão se move, não porque Deus se afastou, mas porque ele está mais próximo do que nunca, movendo o que precisa ser curado. Muitos confundem esses abalos com punição, mas na verdade são convites. Convites ao arrependimento, à rendição, à reconstrução sobre fundamentos novos. Deus rompe o que nos sustenta quando esse sustento se tornou um substituto para Ele. Ele abre fendas sob nossos pés, para que descubramos que só há um solo seguro, Sua palavra. Foi isso que sustentou Noé quando o mundo inteiro desabou. O mesmo Deus que fez a terra tremer, também foi o que manteve a arca firme. O rompimento é sempre seguido por uma sustentação maior. Quando Deus remove, é porque vai firmar algo mais profundo. Quando Ele rasga, é para costurar de modo eterno. Deus ainda rompe abismos hoje, não com águas, mas com verdades. Ele quebra o chão de nossas seguranças artificiais, o orgulho, a autossuficiência, a falsa fé. E quando esses pilares caem, a alma sente medo, porque tudo o que é humano começa a ruir. Mas é nesse desmoronamento que o verdadeiro fundamento se revela. A fé que permanece quando tudo mais desmorona é a fé que é genuína. É nesse lugar de fragilidade que o homem volta a ouvir. O mesmo Deus que abriu as fontes do abismo físico, abre os abismos do coração, para que o homem se lembre de onde veio e para onde está indo. Há uma pedagogia divina no rompimento. O dilúvio, antes de ser destruição, foi um processo de limpeza. As águas que subiram não foram apenas instrumento de juízo, mas de renovação. Assim também são as crises da vida espiritual. Elas limpam o que estava acumulado, removem o que estava apodrecido, desobstruem o fluxo da presença de Deus. Quando Ele começa a mover o chão, é sinal de que está prestes a restaurar o altar. O rompimento precede o renovo. O abalo vem antes da consolidação. Deus nunca derruba algo sem já ter preparado o terreno para reconstruir. O ruído da queda é o prelúdio do novo começo. Em tempos antigos, o abismo representava o território do caos, o lugar onde nenhuma vida podia existir. Mas Deus mostrou a Noé e a nós que até o caos lhe obedece. As águas do abismo não se moveram por vontade própria, obedeceram a uma ordem divina. Isso significa que até aquilo que parece nos destruir está sob controle do Criador. Ele governa até as águas mais profundas. O abismo não é autônomo, é servo da soberania divina. E se o Senhor ordena que ele se abra, é porque está conduzindo a história para algo maior do que compreendemos. Por isso, o rompimento, por mais doloroso que seja, nunca é o fim. É o recomeço no plano dele. Quando o chão da vida se rompe, o homem é forçado a olhar para cima. É assim que Deus redireciona a perspectiva. Enquanto o solo é firme, os olhos se fixam na terra. Quando ele se parte, o olhar volta ao céu. O rompimento muda o eixo da confiança. Obriga o homem a abandonar a dependência daquilo que passa e a se agarrar ao que permanece. As lágrimas que caem doem, mas são como as águas do dilúvio. Purificam o terreno para que algo novo possa crescer.
O mesmo Deus que ordenou a terra que se abrisse também foi quem mandou as águas recuarem. O mesmo que fere é o que cura. O rompimento é temporário, mas o propósito é eterno. Hoje, quando Deus rompe algo debaixo de você, um relacionamento, um plano, uma certeza, Ele não está te punindo, está te salvando de afundar no solo errado. Ele está retirando o peso do que era instável para te plantar sobre o que é eterno. É preciso entender que nem todo abalo é desgraça. Muitos são misericórdia. O abismo que se abre é, às vezes, a única forma de Deus te levar de volta ao centro da sua vontade. E quando o pó assentar e as águas baixarem, você perceberá que o chão não desapareceu, apenas foi substituído pela rocha. A mesma rocha que sustentou Noé, que sustentou Abraão, que sustentou Pedro, que é Cristo. Por isso, se o chão está tremendo, não fuja. Escute. O rompimento é o início da restauração. É Deus tirando debaixo de você tudo o que te afastava dele. É o juízo que corrige, não o que destrói. As águas do abismo continuam se movendo sob a superfície da história, lembrando-nos de que o mundo não está fora de controle, mas nas mãos de quem o criou. O rompimento que Deus causa é sempre cirúrgico. Ele quebra apenas o que precisa ser quebrado para que a vida verdadeira comece a fluir. E quando a alma, purificada, enfim encontra repouso, descobre que o que parecia abismo era apenas o caminho que levava de volta à presença dele. O segredo sob nossos pés. Há mistérios de Deus que não estão nas alturas, mas nas profundezas. O céu revela sua glória, mas a terra também guarda sua voz. Desde o princípio, há um diálogo silencioso entre o que está acima e o que está abaixo. Quando o dilúvio veio, esse diálogo foi rompido. As águas de cima e as águas de baixo se encontraram, e naquele encontro o juízo se manifestou. O segredo das águas não era apenas o poder de destruir, mas o poder de revelar. Sob nossos pés sempre houve mais do que solo. Há testemunhos, lembranças e advertências do Deus que governa tanto o visível quanto o invisível. O abismo, que para o homem é símbolo de medo, para Deus é apenas mais um instrumento da sua vontade. O segredo do dilúvio não está apenas nas águas que caíram, mas nas que subiram. As de cima mostraram a força do céu, as de baixo, a verdade da terra. O juízo veio das duas direções, porque o pecado do homem também vinha de duas dimensões: a rebelião contra Deus e a corrupção contra o próximo. E é nesse equilíbrio que o dilúvio se torna um espelho espiritual. O mesmo Deus que observa do alto também sonda o profundo. Ele vê o que está nos céus e o que se esconde nas camadas subterrâneas do coração. O dilúvio é a revelação dessa dupla visão divina. Nada escapa à sua soberania, nem o que está acima, nem o que está debaixo. Desde então, a Terra carrega marcas invisíveis desse evento. Há camadas geológicas que registram o impacto das águas, fósseis encontrados em regiões que um dia foram deserto, montanhas que trazem vestígios de mares antigos. Esses sinais não são apenas evidências históricas, são lembretes silenciosos. A criação fala. Cada marca é um eco da voz que um dia ordenou que as fontes se abrissem e depois se calassem. É como se o mundo inteiro até hoje respirasse a memória do dilúvio, não apenas como tragédia, mas como testemunho. Porque o Deus que julgou o mundo com águas também prometeu que nunca mais o faria dessa forma. Ele transformou o juízo em símbolo, o caos em pacto, o abismo em altar. Mas o segredo sob nossos pés não é apenas natural, é espiritual. Há abismos que continuam se movendo dentro de nós, zonas profundas onde guardamos feridas, culpas e verdades não enfrentadas. E Deus, com paciência, continua abrindo essas fontes para que o que está escondido seja purificado.
O dilúvio interior é o processo da graça. É quando o Espírito Santo começa a romper o que foi endurecido, lavar o que foi esquecido e reconstruir o que foi quebrado. A alma, assim como o mundo de Noé, precisa ser reordenada. E esse processo sempre começa nas profundezas, não nas aparências. Deus não limpa o que é visível primeiro. Ele trabalha nas camadas que ninguém vê. Há um momento, porém, em que as águas baixam. Quando o propósito se cumpre, Deus dá a ordem e o abismo se fecha. O chão que tremeu se firma novamente. A paz volta a habitar a terra. Mas quem passou pelo dilúvio jamais é o mesmo. O que sobreviveu às águas entende o valor da obediência, o peso do juízo e o alcance da misericórdia. Noé saiu da arca diferente do homem que entrou. O mundo lavado não era mais o mesmo, e o coração dele também não. O segredo das águas é esse. O juízo que Deus permite não vem para nos destruir, mas para nos reconstruir sobre fundamentos incorruptíveis. O dilúvio foi o fim de um mundo, mas também o nascimento de uma nova humanidade. Assim é com todo aquele que crê. O abismo que um dia nos engoliria tornou-se o canal da graça. O que antes representava condenação, agora simboliza purificação. As águas que apagaram a corrupção antiga são as mesmas que anunciam o novo começo. E se o dilúvio foi o batismo da terra, a cruz é o batismo da alma. A madeira da arca apontava para a madeira da cruz, a porta única para o único caminho da salvação. As águas que julgaram para o sangue que redime. O segredo sob nossos pés é o mesmo segredo revelado no alto do Gólgota. O amor de Deus sustentando o juízo, a justiça e a misericórdia se encontrando num mesmo ato. O mesmo Deus que abriu as fontes do abismo continua abrindo fontes de misericórdia. Ele ainda fala através do invisível, ainda opera nas profundezas, ainda transforma ruína em redenção. O segredo das águas é o segredo da cruz, o poder de transformar destruição em vida. O dilúvio foi o juízo que preparou o caminho para a aliança. A cruz é o juízo que preparou o caminho para a eternidade. Sob nossos pés, há memória de juízo, mas sobre nossas cabeças há sinal de promessa. E entre ambos há uma voz que nunca se cala. A voz do Deus que reina sobre as águas e sobre os corações, chamando-nos a andar não sobre o que é firme aos olhos, mas sobre o que é eterno aos pés da fé. O mesmo Deus que abriu o abismo, o fechou. O mesmo que julgou é o que salva. O mesmo que purificou a terra pela água, purifica agora as almas pelo sangue de Cristo. O segredo do dilúvio é o segredo da graça. Tudo o que Deus quebra, Ele quebra para reconstruir. Tudo o que Ele submerge, Ele faz para ressurgir mais puro. Tudo o que Ele cala, Ele silencia para depois falar mais claramente. O chão, sob nossos pés, ainda guarda o eco desse ato divino, lembrando-nos de que não há profundidade em que sua voz não alcance, nem abismo que sua mão não possa fechar. E quando o último dilúvio espiritual vier, aquele que separará o eterno do temporário, os que estiverem em Cristo não terão medo do abismo, porque saberão o que ele significa. O abismo não será mais ameaça, mas testemunha. Ele contará a história de um Deus que julgou com justiça e amou com perfeição. O segredo sob nossos pés é que tudo, até o que parece fim, está debaixo dos pés dele. E quem está sobre a rocha, mesmo quando a terra se abre, permanece em paz.